Aleluia, porque hoje nós estamos findando a campanha da Páscoa ao Pentecostes. E quantos dias maravilhosos nós vivemos. A Páscoa e o Pentecostes são festas judaicas. Então nós podemos dizer e afirmar que durante esse período nós vivemos e estamos vivendo uma grande festa. Tá fraco. Nós estamos vivendo uma grande festa. Aleluia! Na verdade, às vezes a gente não entende muito quando a gente ouve Pentecostes. Então, a gente precisa entender um pouquinho para a gente poder entender a nossa realidade do Pentecostes nos dias de hoje. A Páscoa e o Pentecostes eram festas e são festas judaicas. Só que depois da vinda de Jesus Cristo e trouxe a nova aliança, essas festas, elas tiveram outro significado para os discípulos de Jesus Cristo. Por isso, nós, como discípulos de Jesus Cristo, comemoramos a festa, a Páscoa e o Pentecostes. Porque agora, depois que Jesus Cristo veio, trazendo a nova aliança, um novo tempo, nós entendemos a Páscoa e o Pentecostes pela visão da nova aliança. Mas o que é o Pentecostes? Todas as vezes que a gente ouve sobre Pentecostes, e talvez muitos de vocês não ouvem tanto, mas com certeza já ouviram, inclusive aqui na igreja, todas as vezes que a gente ouve sobre o Pentecostes, a primeira coisa ou pessoa que vem na nossa mente é o Espírito Santo. Espírito Santo. E parece que quando a gente liga o Pentecoste ao Espírito Santo como uma marca registrada, talvez a leitura que a nossa mente possa fazer é que o Espírito Santo, como pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ele possa ter uma realidade aquém, ou paralela, ou posterior da realidade de Deus e do Filho Jesus Cristo. Como se o Espírito Santo só viesse a existir no Pentecostes. Como se ele apareceu naquele momento e veio fazer a parte dele como parte da Trindade naquele momento do Pentecostes. Mas na realidade não é isso. O Espírito Santo é Deus, tanto quanto Deus, e o Espírito Santo é Deus, tanto quanto Jesus é Deus. Eles são três. E o Espírito Santo, assim como Deus e como Jesus, ele estava desde o princípio. Tanto que lá no primeiro capítulo, nos primeiros versículos da palavra de Deus, lá em Gênesis 1 e 2, a Bíblia fala que não existia nada, que a terra era sem forma e vazia, e que haviam trevas, e que havia na face dessas trevas o abismo. Mas a Bíblia fala também que o Espírito Santo de Deus pairava sobre o abismo. E em outras traduções, que o Espírito Santo de Deus, ele se movia em meio a esses abismos. Esse mesmo Espírito Santo, lá do primeiro capítulo da palavra de Deus, está aqui, pairando sobre nós, movendo-se sobre nós. E a Bíblia diz que lá no meio daquele abismo, no meio daquelas trevas, Deus liberou uma palavra dizendo: haja luz. E o Espírito que se movia obedeceu a palavra, porque ele estava submetido à palavra de Deus. E aquele Espírito que se movia imediatamente trazia a realidade à luz. Esse mesmo Espírito está aqui. E ele está pairando, ele está se movendo, não mais no meio daquele abismo, não mais sobre aquele abismo, mas o Espírito Santo de Deus está se movendo no meio dos nossos abismos hoje. E há tantos abismos aqui, abismos de dores, abismos de sofrimentos, abismos de incertezas, abismos de perdições, abismos de pecados, abismos de morte. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, que paira aqui, ele vai se mover,
porque há uma palavra de Deus sobre a sua vida. E hoje Ele vai dizer, assim como Ele liberou lá no início, haja luz, Ele vai dizer, haja cura, Ele vai dizer, haja transformação, Ele vai dizer, haja consolo, Ele vai dizer, haja santidade. Diz amém, porque o Espírito Santo de Deus que paira sobre você está trazendo a realidade, a palavra daquilo que você precisa hoje. Aleluia, esse é o Espírito Santo de Deus. Então, Ele estava lá desde o início, todo o tempo Ele estava lá. E entenda, não era um passe de mágica. O Espírito Santo, Ele não é um passe de mágica, não, Ele é um mover que está submetido à palavra do Deus Altíssimo. Por isso Ele se move aqui. Por isso Ele se move diante do seu abismo, da sua vida. E é esse Espírito que vai agir hoje no nosso meio, em nome de Jesus. Nós precisamos crer que Ele já está se movendo desde o início, quando nós cantamos, quando nós adoramos, quando nós viemos aqui celebrar o Seu nome. E o Pentecostes foi uma manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus. O Pentecostes foi um mover sobrenatural que marcou a história do cristianismo. Ele transformou o futuro, o presente, não só daqueles homens, mas como nós ouvimos no início do culto, essa transformação chegou até nós. E se nós estamos aqui, foi por causa do mover do Espírito Santo lá no início. Foi o Espírito Santo que começou a mover a igreja no poder do Espírito Santo. Abra sua Bíblia e nós vamos ver a realidade do Espírito Santo de Deus. Vamos abrir em Joel 2, 28. Depois, abra a sua Bíblia mesmo e marque lá, Joel 2, 28. Depois você vai para Atos, lá em Atos 2, 17. E depois você vai antecipar um pouquinho e a gente vai ler Atos 1, 8. E depois a gente vai ler para finalizar, Atos 2, de 1 a 4. Lá em Joel, muito tempo antes do Pentecostes, desse Pentecostes, muito tempo, o profeta Joel, cheio do Espírito Santo de Deus, profetizava o seguinte, e naqueles dias, ele estava profetizando sobre o derramar do Espírito Santo, e naqueles dias, o Senhor derramará do seu Espírito sobre algumas pessoas. É isso que a palavra de Deus diz? Não. E Ele derramará sobre toda a carne, sobre toda a carne. E o resultado de Deus derramar do seu Espírito sobre toda a carne vem em seguida. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Que mais? E os idosos sonharão, e os jovens terão visões. Depois do mover do Espírito Santo sobre nós, nós não ficaremos iguais. Nós profetizaremos, nós sonharemos e nós teremos visão. Essa era a profecia lá. Mas aí a gente vai para o Novo Testamento, muito tempo depois de Joel. E lá em Atos 2, 17, agora é Pedro, cheio do mesmo Espírito Santo de Deus. Depois de ter vivido o Pentecostes, ele fala diante de todo o povo. Agora não mais aquele Pedro covarde, mas agora o Pedro cheio do Espírito Santo. E ele diz assim, e naqueles últimos dias, o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os idosos sonharão. E aí isso aconteceu. Aí a gente volta lá para Atos 1, 8. Marque aí na sua Bíblia, que diz assim, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus.
Agora não é mais uma profecia apenas, agora é uma promessa. E aquilo que Jesus promete, Ele cumpre. Agora é uma promessa e Ele diz assim: calma, não fiquem quietos com a hora que Jesus vai voltar. Calma, calma, calma. Pode ser que tenha outra pandemia. Calma, não fiquem quietos. Sabe o que é importante? Permaneçam em Jerusalém, me obedeçam. Sabe por quê? Lá em Jerusalém, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E agora, como testemunha desse descer do Espírito Santo, desse revestimento do Espírito Santo de Deus, Ele diz: só assim vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como Samaria e até os confins do mundo. Aleluia! É a promessa de Deus. Mas será que isso aconteceu? Vamos lá para Atos. Só volta um pouquinho. Atos 2 diz o seguinte: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, hoje nós estamos cumprindo o dia do Pentecostes. Aleluia, oh glória, Carlinhos. 50 dias após a Páscoa, 49 mais um para os judeus. 50 dias após a Páscoa. Por quê? Por quê que justo naquele Pentecostes aconteceu isso? Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Em outras passagens, eles dizem: estavam todos unânimes. Para mim isso é fé. Todos nós estamos aqui em unanimidade pela nossa fé. Estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, que soprou e tomou conta sobre toda aquela casa onde eles estavam assentados. Pode passar. E apareceram ali, distribuídas individualmente no Uziel, no Marcos, e em cada um daqueles que estavam assentados. E apareceram línguas como de fogo. Você já imaginou isso? Línguas como de fogo sobre cada um deles. E todos, 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 todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas, exatamente agora, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Isso foi o Pentecostes. E quando a Bíblia diz que de repente veio como que do céu um barulho, no hebraico, no grego, o original é fero, que designa uma coisa que foi sustentada, que foi gerada. E o que Lucas estava dizendo para nós aí é que o que eles viveram lá no Pentecoste, que aquele som que de repente veio do céu e invadiu aquela casa, e aquele vento impetuoso que começou a soprar, era fero, foi algo gerado no céu. Então, o Pentecostes nada mais do que foi algo gerado no céu, mas que foi trazido à terra. Você já imaginou você viver
algo que foi gerado no seu lugar de destino, o céu, e trazido até você, até mim, a terra, o seu lugar final. Não, eu acho que a gente não entendeu. Você já pensou viver algo que foi gerado no céu? Foi isso o Pentecostes. O Pentecostes foi a invasão visível, mais extraordinária do céu, trazendo algo para a terra. E hoje é Pentecostes. Algo sobrenatural vai acontecer. No batismo de Jesus, os céus se abriram. E lá, quando ele cumpre aquele batismo com João Batista, os céus se abrem e desce sobre Jesus e repousa sobre Jesus o Espírito Santo de Deus em forma de pomba. E quando Jesus foi revestido pelo Espírito Santo de Deus, ele ouve aquela voz tão famosa: esse é meu filho, obediente, que faz tudo o que eu quero e que me dá muito prazer. Mas agora, no Pentecostes, os céus também se abrem. Mas agora, o batismo que está acontecendo não é mais o batismo de João Batista, não é mais o batismo nas águas. Agora é um batismo predito pelo próprio João, em que aqueles homens seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. E era isso que estava acontecendo. E nós podemos pensar assim, e não é errado nós pensarmos, mas se Jesus era Deus, e ele era, e se ele não tinha pecado, e o batismo de João Batista era para perdão de pecados, era para arrependimento, por que Jesus precisou ser batizado? E mais, se Jesus era o próprio Deus, e ele era Deus junto com o Espírito Santo, por que o Espírito Santo precisou repousar sobre ele, precisou revestir ele naquele momento? Parece complicado, mas é simples. Porque naquele momento, Deus encarnado estava sendo homem, assim como eu e você. Jesus deixou a sua glória, deixou o seu poder, deixou tudo o que ele tinha para se tornar homem igual eu e você. E ele era homem, de carne, de osso. E era exatamente pela parte homem que ele precisava passar por tudo aquilo que um dia eu e você precisaríamos passar. Foi exatamente por isso que Jesus precisou ser batizado, mesmo não tendo pecado. Foi exatamente por causa disso que Jesus precisou ser revestido, que o Espírito Santo precisou vir e repousar sobre ele, porque ele, Jesus, o homem, ele era o exemplo, o modelo, nos mostrando não de fala, mas na prática, tudo aquilo, todas as realidades espirituais que um dia eu e você poderíamos viver. Mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele era o homem e ele deliberadamente aceitou o ser. E ele sabia, como homem, o que ele teria que viver. E Jesus também sabia que, como homem, ele precisava do poder. Jesus, como homem, precisava do poder do Espírito Santo de Deus para passar por tudo o que ele iria passar. Foi exatamente por isso, naquele momento, no início do seu ministério, que Jesus estava mostrando para todos: antes de eu iniciar o meu ministério, antes de eu iniciar qualquer coisa, eu vou cumprir aquilo que o meu Pai mandou, eu vou me batizar,
e eu vou ser revestido de poder, porque só pelo revestimento do poder do Espírito Santo eu vou poder iniciar um ministério. Só pelo revestimento do Espírito Santo eu vou poder aguentar, eu vou poder viver tudo aquilo que eu tenho que viver. É só pelo revestimento do Espírito Santo de Deus que nós vamos cumprir todos os propósitos. Era isso que Jesus estava dizendo para mim e para você. O Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus fala, me ungiu, Ele está sobre mim, e Ele, o Espírito Santo, me ungiu para dar liberdades ao cativo, para curar os cegos, para libertar os oprimidos. O que Jesus estava dizendo é que Ele precisava de poder para curar, para fazer milagres, para agir, para transformar, mas que também Ele precisava de poder para passar pelas perseguições, pelas dores, pelos sofrimentos. E era isso que Ele estava dizendo para mim e para você. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Sem o Espírito Santo de Deus, nós vamos ser excelentes religiosos e péssimos cristãos. É necessário arder no Espírito Santo de Deus. Era isso que o próprio Jesus estava mostrando para nós. Eu sei o que eu vou passar, eu sei, por isso eu preciso ser revestido, por isso o Espírito veio e desceu e me ungiu. Foi o Espírito Santo de Deus que deu poder a Jesus para passar todos os processos, quer de perseguição, quer de milagres, principalmente pelo sacrifício da cruz. Sem o Espírito Santo, o Jesus homem não passaria. Ele era homem. Foi por isso que num determinado momento, antes do sacrifício, tamanha era a dor, o Jesus homem disse: passa de mim esse cálice. Mas havia o poder do Espírito Santo sobre ele, que disse: no entanto, seja feita a tua vontade. Era isso que Jesus estava mostrando para nós. E é exatamente por essas razões que antes de subir aos céus, lá naquele período de depois dele ter, lembra que nós estamos da Páscoa ao Pentecostes, então depois dele ter ressurgido, e ele esteve com seus discípulos, e foi exatamente por isso que ele falou: olha, permaneçam lá, porque vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. O que Jesus estava dizendo: vocês não podem fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. Vocês só podem iniciar um ministério, vocês só podem iniciar a igreja de Cristo, vocês só podem começar o mover depois que o poder do Espírito Santo estiver sobre vocês. Foi assim comigo, e assim será com vocês. Por isso, essa ordem de Jesus: vocês receberão poder. Jesus estava dizendo e mostrando na prática tudo aquilo que ele já estava vivendo. Os discípulos só poderiam começar qualquer coisa e enfrentar qualquer coisa que eles iriam enfrentar: perseguição, açoites, morte, mas coisas do seu ministério, milagres, curas, tudo eles só poderiam fazer depois de serem revestidos pelo poder. Sabe por quê? É o Espírito Santo que nos chama. Se você ainda não sentiu esse chamado, hoje você vai sentir. É o Espírito Santo que nos chama, é o Espírito Santo que nos convence,
É o Espírito Santo que nos sustenta, é Ele que nos capacita, é Ele que nos consola, é Ele que nos faz ser fortes diante das lutas, das perseguições. Você sabe o que você está passando, das dores, dos lutos, das perdas, das mágoas, das traições. É pelo Espírito Santo também que eu vou ter poder para libertar os cativos, curar os oprimidos. É só Ele, o Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus está falando que vai me dar poder para sermos testemunhas. Volta lá. Só Ele para sermos testemunhas de Jesus. E agora, eu quero que você aguce bem seus ouvidos. Porque ser testemunha é resultado de estar cheio de poder do Espírito Santo. Jesus disse assim: olha, depois de vocês estarem cheios do Espírito Santo, aí sim vocês vão conseguir ser minhas testemunhas. Só que tem um detalhe aqui. Esse testemunha aí não é alguém que vai lá diante do juiz e diz assim: não, eu vi. Não é simplesmente alguém que viu, que ouviu ou que presenciou um fato. Não. No grego, no original, esse testemunhas aí é a palavra martirias ou martires. Foi daí que foi originado a palavra nossa, Marte. E eu e você sabemos o que é um Marte. Você sabe? Marte é alguém que vive e morre por causa de uma causa, por causa de um ideal. Sabe o que Jesus estava dizendo para nós, na verdade? Ele estava dizendo: ei, é necessário vocês terem poder, porque sem o poder do Espírito Santo sobre vocês, vocês não vão conseguir. É só pelo poder que vocês vão conseguir me amar, que vocês vão seguir, que vocês vão me obedecer, que vocês vão caminhar comigo, que vocês vão me amar a tal ponto de viver pela minha causa, mas também de amar a tal ponto de morrer pela minha causa. Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Você tem sido testemunha? Mártires? Você é capaz de morrer pela causa de Cristo? Não, eu vivo por ela. Jesus está dizendo assim: pelo Espírito Santo, vocês não só vivem, vocês morrem também pela causa de Cristo. Era isso que ele estava falando. Por onde vocês andarem, vocês vão martirizar, vocês vão morrer. E o que Jesus estava dizendo aqui não era só morrer essa carne, essa vida aqui, não. Era matar muita coisa que tem dentro de mim. Martirizar. Mártires, cheio do poder, eu vou matar o meu ego. Cheio do poder, eu vou matar o meu vício. Cheio de poder, eu vou matar a mentira. Cheio de poder, eu vou matar a religiosidade. Cheio de poder, eu vou matar a hipocrisia. Cheio de poder, eu vou matar uma falsa vida cristã. É preciso, como cristão, cheio de poder, martirizar. Mártires, morrer pela causa de Cristo. Era isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. Assim como eu fui revestido, vocês também, hoje, Ele está dizendo para nós: assim como eu fui revestido, vocês também precisam ser. Vocês também precisam ser, para vocês entenderem e viverem o mártires. É isso que Jesus estava dizendo. Atos 1:8 é muito mais do que uma profecia.
É uma necessidade minha e sua. Não deixe de viver essa profecia. Não deixe de viver essa profecia. Você sabe, nos dias atuais, o quanto tem sido difícil viver pelo Evangelho. Na roda de amigos, dentro de casa. Não vou nem olhar aqui para os meus. Quanto que é difícil. Mas lá no Pentecostes, a Bíblia disse que o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam lá. E hoje é Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre todos que estavam lá. E veja bem, a Bíblia fala que foram sobre todos. Tinham velhos, tinham crianças, tinham idosos, tinham iletrados, tinham letrados, tinha gente bonita, tinha gente feia. Ele desceu sobre todos. Ele não desceu só para aqueles que fazem campanha, só para aqueles que vão todos os dias para a igreja. Nós vimos aqui, só para aqueles que dizimam, para aqueles que têm um quarto de oração. Não, eles desceram sobre todos, porque eles estavam unânimes na fé. O Espírito Santo de Deus não tem acepção. Não pense que Ele só está aqui porque a gente está aqui na frente. Não, o mesmo Espírito Santo que está aqui nas pessoas que estão aqui pela frente, que dirigem lá, que ficam lá atrás, é o mesmo Espírito Santo que está dentro de você. Aleluia! Levítico 6, 12 e 13. Acompanhe esse versículo, por favor. É lá o Antigo Testamento novamente. O fogo. Fogo na Bíblia não é churrasco não. Churrasco é para nós. Fogo na Bíblia é Espírito Santo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Ele não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Cada manhã. Acenda a lenha no seu Espírito Santo, no seu fogo. Não é só o fogo da mulher, não. É o fogo do Espírito Santo. A cada manhã, acenderá a lenha. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá, só de vez em quando. Quem foi que gritou não? Eita glória! O fogo arderá continuamente. O fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Esse verso é lá no Antigo Testamento. E aprendam uma coisa: todas as coisas escritas no Antigo Testamento, e você deve ler o Antigo Testamento, todas as coisas do Antigo Testamento, elas apontam, elas iluminam o Novo Testamento. E esse texto é exatamente um exemplo disso. Esse texto fala de um sacrifício chamado holocausto. E eu ensinei para a Liduína. Existem vários tipos de sacrifício. E um deles é o holocausto, classificado como um sacrifício de consagração. E o holocausto, ele é um animal que é colocado puro sobre o altar. E aquele animal, ele precisa ser queimado. Ele precisa ser consumido completamente. Por isso que o fogo não pode se apagar. Ele é entregue completamente como oferta. Nada vai para o sacerdote, nem gordura, nem parte, nada. Aquele animal, aquele sacrifício, ele é queimado completamente. E aquela oferta do holocausto não era apenas uma oferta para expiação de pecados, como faziam no Antigo Testamento. Eu pecava e oferecia para que o sacerdote queimasse, para perdoar meus pecados. Mudou isso, tá? Jesus veio já, estamos kit. Só que lá, essa oferta, ela não era só para expiação de pecados. Ela também era uma oferta de consagração, de adoração. E por isso que ela remete a Jesus Cristo. Porque Jesus
nada mais foi do que o holocausto. Vou repetir, pastor Miltinho. Jesus nada mais foi para nós do que o holocausto. Jesus escolheu ser o holocausto, porque o sacrifício que ele fez na cruz, ele se entregou completamente, e ele queimou, ele foi até a morte, para expiar, para perdoar os nossos pecados. Mas o holocausto, ele não é só para expiação de pecados. E o que a gente entende é que o sacrifício de Jesus foi para perdoar todos os nossos pecados, para pagar todos os nossos pecados, mas também como um sacrifício de consagração. Jesus estava dizendo: eu estou perdoando todos os vossos pecados, mas eu também estou abrindo para vocês um caminho de volta à consagração, à adoração e ao relacionamento com Deus. Será que ele ia fazer a coisa pela metade? Não, nós fomos perdoados e ele nos deu o relacionamento de volta com o Senhor, ao se oferecer em sacrifício como holocausto. Jesus não queimou o fogo daquele holocausto. Não, existe outro fogo na Bíblia que queimou em Jesus quando ele estava morrendo. Você sabe qual foi? Um que ele recebeu lá no batismo. Sabe por quê que Jesus se entregou como holocausto? Porque não era o fogo natural que queimava nele, era o fogo do Espírito. Ele queimou pelo fogo do Espírito até a morte. Ele queimou completamente, mas a morte não o venceu, porque o fogo que queimou completamente Jesus não era um fogo natural, era o fogo do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo fala lá em Romanos 2:1, por favor, eu imploro para vocês, por favor, tem aí? Eu imploro para vocês, por favor, eu imploro que vocês se ofereçam como sacrifício vivo. Sacrifício vivo, Paulo? Que doideira é essa? Sacrifício é morte. Como pode um sacrifício vivo? O sacrifício que morria, era o sacrifício do Antigo Testamento. O novo sacrifício, porque ele ardia em fogo natural. O novo sacrifício, ele é sacrifício vivo, porque ele não morre, porque ele arde no fogo do Espírito. Que coisa! Paulo estava dizendo: é necessário que vocês queimem pelo Espírito Santo todo o tempo. É isso que é sacrifício vivo. Está todo mundo vivo, e vocês precisam queimar todo o tempo esse fogo. É por isso que Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, não apague a chama. Não apaga, Timóteo, eu te peço. Por isso que ele fala lá em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis a chama do Espírito. Ele está falando claramente: não apagueis a chama do Espírito. Jesus nos ensinou a vida inteira a não apagar o fogo do Espírito. Para que nós não apaguemos a chama do Espírito, é preciso a cada manhã. Teve uma manhã que eu peguei muita força para contar esse testemunho, tá? Eu saí cedo com a Lidu para ir trabalhar. A gente sai bem cedo. E a gente conversa muito quando a gente vai no caminho, porque o tempo é longe, a gente é do interior, né? A gente mora lá no Tapanã. Mas eu sou gente boa.
E a gente estava indo, e a gente estava conversando, ouvindo música. E de repente a Liduína viu e falou assim: olha mãe, aí do lado. E era uma mulher com o vidro fechado, e ela estava com o telefone assim, e ela gritava, só que a gente não ouvia porque estava fechado, bem que eu queria ouvir, né? E foi a Lidu que notou aquilo, e eu olhei, eu falei: eita Lidu, tá ficando doida. E ela batia assim no volante, ela estava brigando com alguém. E aí eu falei: nossa, você sabe que quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, intimidade, João, que a Bíblia fala que quando o Espírito fala, o Espírito que habita em mim é o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, e olha, ele fala com você, tá? Não é coisa de doido não. O Espírito Santo falou para mim: Leila, essa mulher precisa de uma palavra. Aí eu: como? Ali do lá conversando, a gente conversando. Essa mulher precisa de uma palavra. E eu falei: Lidu, eu falo, ela sabe o que eu falo, né? Eu falei: Lidu, o Espírito Santo me disse que essa mulher precisa de uma palavra. Só que a gente estava na 3 de maio, que é o lugar onde eu trabalho. E o próximo sinal viria a José Malcher, e logo em seguida vinha a clínica que eu trabalho. E aí eu falei assim: e agora, Lidu? E aí a gente parou. Pim. A Lidu está aqui para comprovar que eu não estou mentindo em nada, tá? Aleluia. Paramos no sinal. E aí ela falou assim: mãe, eu não duvido que é o Espírito Santo, e eu também não duvido que tu vai fazer isso. Jogou para mim. Aí eu vou fazer. Aí eu peguei, buzinei, bibi, bibi, bibi. A mulher estava bem do meu lado. Está vendo como Deus faz? Tem pessoas do seu lado, assim. Aí eu, bibi, 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 buzinei. E a mulher, aí todo mundo passava: essa doida. E eu buzinando, bibi, bibi. E aí tinha um comércio do lado, o rapaz veio do lado: a senhora está querendo comprar alguma coisa? Não, sai para lá. Bibi, bibi, bibi. E a mulher não olhava, ela estava muito chateada. Eu falei assim: se abrir o sinal, beleza, eu me livro, porque eu sigo em frente, eu não sei para onde ela vai. E aí eu falei: Lidu, ela não quer olhar. Não, mãe, buzina aí. Eu, bi. E aí a mulher olhou assim. Aí eu, baixa o vidro. Eu já estava com o vidro baixo, né? Aí ela baixou o vidro assim, super assustada. E aí eu falei assim: Deus mandou eu te dizer. A mulher, o quê? Não, eu não completei a frase. A mulher: Senhor, o que foi? Não, ela não falou Senhor. O que foi? Eu falei assim: o Senhor mandou te dizer, calma, fica tranquila, Ele está cuidando de ti, Ele sabe o que está acontecendo. E a mulher chorava muito, muito. Isso no sinal, tá? No sinal, e eu lá declarando um monte de coisa para aquela mulher, e eu falei: que Deus te abençoe, te guarde, e falei um monte de coisa. Obrigada. Aí o sinal abriu, eu segui em frente, e a mulher dobrou na José Malcher. Beleza, chama acesa. Ai, Lidu, que legal. Aí eu olhei, o mais engraçado, aí eu olhei para a Lidu estava: mãe, ela precisava mesmo, chorando também. Aí peguei, tá, lindo, nossa chama estava acesa. 2 dias depois, 2 dias, a gente sempre passa por problemas. Eu não sei vocês, eu passo muitos. E naquele dia eu estava passando por muitos problemas. Tem dia que junta tudo. E nesse dia juntou muita coisa, e eu estava muito chateada, eu estava muito questionando Deus a respeito de muita coisa, estava muito brava com Deus. E naquele dia, daquela mesma semana, eu não tinha dormido. E para quem me conhece sabe que isso é muito difícil, porque eu durmo muito. E eu não tinha dormido. E eu saí de casa muito chateada, com a minha chama fraca. E eu estava questionando muito Deus, dizendo: e aí? Igual os hebreus, né?
que adianta a nossa fé? Parece que não muda, não vem. E eu fui sozinha, não liguei o rádio, de propósito, né? Tem horas que a gente diz assim: eu não vou ligar mesmo porque eu estou com raiva de ti, Deus. Como se isso mudasse Deus. Não liguei o rádio e segui para o meu trabalho sozinha. Quando eu cheguei naquele mesmo lugar, lá da mulher, aquele mesmo lugar, eu falei assim: e aí, Deus? Eu falei para ele. Aí, quando é para a gente consolar os outros, a gente tem que consolar, né? Mas e aí, agora que eu estou sofrendo? Cadê? Ninguém buzina para mim, ninguém me dá uma palavra, ninguém faz nada. Eu estou aqui com raiva, chateada. Aí, na mesma hora, o Espírito Santo de Deus, naquele mesmo local, disse para mim: não precisa, Leila, eu estou aqui, eu mesmo estou te consolando, eu não preciso mandar ninguém, fica tranquila, tudo vai dar certo, eu estou contigo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que com as consolações que somos consolados por Deus, pelo próprio Espírito Santo de Deus, nós consolaremos. E às vezes a nossa chama, ela diminui mesmo. Por isso que Paulo atenta isso para nós. As lutas, as dores, os sofrimentos. O Pentecostes, esse Pentecostes aí, a festa Pentecostes, ela não aconteceu só naquele dia. Ela iniciou lá atrás, quando Moisés subiu no Monte Sinai para pegar as pedras que continham a lei. Aquele foi o primeiro Pentecostes. 50 dias certinho após eles terem saído do Egito, Moisés sobe o Monte Sinai e pega as pedras da lei. Os judeus comemoram o Pentecostes exatamente por causa disso. Mas agora, esse Pentecostes não é mais o do Antigo Testamento. O Pentecostes que nós estamos vivendo hoje, 5 de junho, não é mais o do Antigo Testamento. O Pentecostes do Antigo Testamento eram as tábuas da lei para um povo específico. Agora não tem tábuas, tem a palavra de Deus para todos nós. Não é para só uns, para todos nós. O Pentecostes lá do Antigo Testamento dizia para nós: olho por olho, maldade por maldade, não cobiçarás, não adulterarás. O Pentecostes do Novo Testamento fala para nós: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque quando eu amo, eu não violento. Quando eu amo, eu não adultero. Quando eu amo, eu não mato. O Pentecostes lá do Antigo Testamento era Moisés subindo o monte para chegar à presença de Deus. O Pentecostes do Novo Testamento, da Nova Aliança, o nosso Pentecostes, é o Espírito Santo de Deus descendo
para vir ao nosso encontro. Aleluia! Aleluia! Lá no Pentecostes do Antigo Testamento, a Bíblia fala que era Deus escrevendo com seu dedo nas tábuas de pedra. 2 Coríntios 3:3. O Pentecostes do Novo Testamento, da Nova Aliança, é Deus escrevendo com seus dedos no nosso coração. No Antigo Testamento, era Moisés com as pedras da lei. No Novo Testamento, lembre, no Antigo Testamento era Moisés que tinha nas mãos as pedras da lei. No Novo Testamento é Jesus com as marcas da graça na sua mão. Aleluia! 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 Porque nós não vivemos mais o Pentecostes da antiga aliança. Porque nós vivemos a nova aliança. Nós vivemos a nova aliança. O Pentecostes que é individual. É individual. O Pentecostes que Deus traz uma palavra, que Deus reveste de poder individualmente, o fogo descendo sobre a sua vida. É no Novo Testamento que Deus dá uma palavra direcionada e você será fértil, 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 fértil. O Novo Testamento é Deus falando ao nosso coração. Libera perdão. Libera perdão. Deixa para trás. Novo tempo, novo ciclo. Libera perdão. Libera perdão. Libera perdão. Libera perdão. Cura. 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 Senhor declara cura. 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 Só Ele pode curar. Só Ele, no poder. Não é meu, não sou eu. Eu não sou nada. Nada, mas Ele é tudo. Ele é tudo. O Senhor está trazendo salvação. 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 Reconciliamento. Reconciliação. Reconciliação. Santidade. 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 Formação de família. Ele está liberando. Ele está liberando. Ele está liberando prosperidade. Ele está liberando. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio.